Estamos de volta com o Filosofando. Hoje nós temos um programa especial com o nosso convidado, Adriano Calçoni, autor dos livros Em Nome de Kardec e Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. Neste programa nós estamos falando um pouquinho do conteúdo do livro Em Nome de Kardec, para que você possa conhecer melhor e, por que não dizer, adquirir esse livro, os dois livros que são de suma importância para o seu estudo, a continuidade do seu estudo sobre a codificação e dos eventos que se seguiram pós-Kardec. Adriano, no livro Em Nome de Kardec tem uma mensagem do espírito Camille Flammarion. Você esperava que um dos componentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se comunicasse com você no momento atual? Isso. A comunicação do espírito Camille Flammarion nos surpreendeu, né? Uhum. Por conta de que o nosso livro ele fala essencialmente do sincretismo que a doutrina espírita passa a abarcar, vamos dizer assim, ou seja, da influência de outras filosofias da época, participando da movimentação espírita e ressignificando também. E o Flammarion é interessante porque ele é convidado pela viúva Kardec, logo após a desencarnação de Allan Kardec, para que fosse o coordenador ou dirigente da Sociedade Parisiense, ou a Sociedade Anônima que se formaria. E ele acaba recusando esse convite, porque ele considerava a maior parte dos integrantes da Sociedade Parisiense, considerava como as pessoas que tinham um religiosismo muito acentuado, né? Sim. Que diferenciava muito da filosofia espírita. Então, ele preferiu declinar do convite, mas é interessante porque em 1876, ele que não tinha muita participação religiosa ou mística, né? Ele separava muito ciência de misticismo, vai aceitar um convite para participar da Sociedade Teosófica dos Espíritas Franceses. Olha só. Então gera até uma título, contradição, né? Assim, dele recusar tanto essa aproximação de uma doutrina religiosa ali, que ainda tinha uma força, né, ou que estava ganhando uma força, e aceitar um convite desse. E aí nós descobrimos por pesquisas primárias que ele vai participar de um movimento teosófico na França, um período de 11 anos, assim, né? Então a gente fala que ele mergulha nessa sociedade teosófica e não sabemos os motivos, mas a mensagem que ele traz no livro é uma mensagem de arrependimento, em algumas linhas que ele diz que, de fato, essa mistura, né, de elementos acabou descaracterizando a doutrina e até a própria participação dele como uma contradição, num primeiro momento, como um cientista que separava muito essas questões, né, e se torna ali, de repente, dentro de um ambiente místico, né, que muitas vezes contradizia os preceitos espíritas. Isso. Posso ler um trechinho dessa mensagem? Claro. Ele diz assim: sabemos muito bem quais são as dificuldades que o Espiritismo enfrentou. Nós as experimentamos pessoalmente no passado, confundindo o Espiritismo com outras correntes de pensamento, olha só. Amargamos arrependimento. Entretanto, aqui estamos secundando os esforços daqueles que estão na Terra para trabalhar para o bem, servindo a Jesus. Somos muitos e permanecemos em estreita sintonia com os que se comprometeram em levar o Espiritismo avante. Que responsabilidade, hein? Muito. Olha só. Muito demais. E creiam-me, nada é comparável ao êxito espiritual. Somente aqueles que venceram, superando os desafios naturais da jornada, conhecem a plenitude de chegar ao termo da encarnação espiritualmente vitoriosos. Que paz de consciência, não é verdade? Quando a gente sabe que tem pelo menos uma tarefa pequenina em mãos e você parte desta vida com a sensação de ter cumprido com ela. Sim, exato. Não é? Acho que não tem coisa melhor do que você estar em paz com a tua consciência. Camille Flammarion, página psicografada pela médium Sandra Carneiro em Atibaia, 17 de junho de 2015. Deste vosso servo de Jesus, Camille Flammarion. Que beleza, Adriano. Pois é. Que coisa, né? Que ótimo.
Então, nesse mesmo livro, Adriano, você fala no capítulo chamado França, Coração do Mundo, Pátria do Esoterismo, sobre a teosofia como resultante de uma onda mística que varreu a Europa e os Estados Unidos e até o Brasil em fins do século XIX e que influenciou a divulgação correta do espiritismo. Eu sempre falo que para que a gente possa conhecer o espiritismo aprofundadamente, a filosofia espírita, sim, e até a filosofia, a gente precisa estudar história, senão a gente não vai fazer as ligações, exatamente, as conexões que a gente tem que fazer para poder entender o processo evolutivo nosso. Vamos lá, Adriano, então. Pois é um período bastante intrigante, né, que nos pegou muito de surpresa, porque os continuadores de Allan Kardec, né, eles começaram a se associar a outras crenças filosóficas. A maioria deles eram maçons, já, né, de formação, assim, por muitas décadas. Mas essa aproximação da teosofia, e principalmente a teosofia reverberando artigos na Revista Espírita, nos pegou de muita surpresa. Não só pelo fato da aproximação da teosofia, que nós sabemos, né, que é uma filosofia espiritualista, mas porque os preceitos teosóficos, à época, contradiziam os preceitos espíritas. Então, principalmente o preceito, né, trazido pelos Mahatmas para a Helena Blavatsky, que foi o preceito da reencarnação. Isso. Que para a gente, né, para nós, é um dos preceitos mais importantes. Nós somos a doutrina da reencarnação. Exatamente. E para os teósofos da época, que o nascimento da teosofia em 1876 nasce com uma orientação egípcia, que é um pouco diferente da configuração que existe hoje. Para eles, a reencarnação só era possível por meio de três caminhos, né? Quando alguém ou um espírito sofria o aborto, né? Quando nascia com algum problema congênito, e em casos de idiotice também, né? Então, assim, eles consideravam apenas esses aspectos. E também por períodos de 600 anos, quando reencarnava algum mestre. Então, por meio desses caminhos que era somente possível a reencarnação. Entendi. Então, isso é uma contradição direta. Total. Ao item, né, da reencarnação, da pluralidade das existências que está no Livro dos Espíritos. Isso. Então, aí é uma contradição. E esses preceitos, eu falei só de um, existem vários, né? O outro, por exemplo, que é bastante grave, é que a teosofia de época aceitava a retrogradação dos espíritos. Então, para eles era perfeitamente comum um espírito, né, na classificação de espírito imperfeito, reencarnar no corpo de uma vaca, de um pet, de um papagaio. Né? Sendo que para nós espiritistas, como aprendemos por meio dos espíritos e o que consta nas obras fundamentais, nós só vamos adiante, né? Lógico, graças a Deus. Então, assim, a gente respeita esses preceitos teosóficos, não há nenhum problema dentro do campo do espiritualismo, mas a partir de um momento que você passa a incorporar isso dentro da Revista Espírita, os próprios espíritas, continuadores, amigos íntimos de Kardec, né? Olha só. Né? Por exemplo, o senhor Pierre Gottin-Leymarie, que foi um dos continuadores, dirigente da Revista Espírita, dirigente da Livraria Espírita, amigo de confiança de Allan Kardec. Eu costumo dizer que Allan Kardec contava piadas gaulesas para Leymarie, né? Leymarie, então, vai receber as teorias vindas da teosofia, vai receber Madame Blavatsky em Paris com grande afeto, né? Então, a Revista Espírita passa a ser o repositório da teosofia na França, um grande repositório, né? E com a introjeção desses preceitos que contradiziam os preceitos espíritas. Então, o nosso livro Em Nome de Kardec, ele traz as minúcias dessas relações e tudo o que aconteceu nesse período, né, que foi fazendo o espiritismo perder a sua característica original em Allan Kardec, que é o que a gente precisa preservar. Precisamos retomar os estudos, né, das obras fundamentais e complementares, para que a gente não perca a base. Porque esse passado desagregador,
ele se repete na nossa doutrina e no nosso movimento espírita. Né? Sem dúvida. É uma coisa interessante, não é, Adriano? Eu não sei se isso faz parte da cultura do nosso país, de não seguir muito as normas estabelecidas por códigos de conduta, quais sejam o evangelho, etc. Mas o que a gente nota muitas vezes é essa inadaptação do próprio espírita de aceitar os ensinamentos dos espíritos superiores como sendo magno conhecimento, e é um convite à total mudança de visão de mundo. Exatamente. Eu acho que até existem algumas pessoas que falam em nome do espiritismo, que fazem parte do movimento espírita, e que em meio de outras pessoas, representantes de outras ou religiões ou doutrinas, ou que seja, dizem assim, bem, o espiritismo diz tal coisa, não é? Então o espiritismo afirma tal coisa com relação a determinado assunto. Então, ou você agrega esse conhecimento como sendo um conhecimento magno, um conhecimento universal, ou então você passa para a parte da opinião, porque você dizendo isso, é quase como se nós fôssemos membros de uma associação que opina sobre determinados assuntos. Né? Que nós não temos nenhuma orientação a mais de um plano superior, como nós tivemos dentro da própria codificação. Isso é muito triste, você não acha? Eu acho, e eu digo o seguinte, que isso se repetiu lá no espiritismo francês do pós-Kardec, porque determinados representantes passaram, em nome da doutrina, né, a colocar as suas próprias verdades que não estavam condizendo exatamente com aquilo que a doutrina trazia como o bojo, né? E isso ocorre hoje também. Isso ocorre hoje. A minha opinião é que vale. Sim, é muito importante separar o pessoal, né? Daquilo que consta no estudo e nas obras. E eu acho que mais importante ainda, Sônia, é você, diante de determinados assuntos, admitir que você não domina aquele assunto. Lógico, né? lógico. Porque existem, de fato, alguns dirigentes que querem abarcar todos os assuntos em nome da doutrina e acabam se comprometendo, né? E colocando o movimento, né? E todo o respaldo doutrinário numa situação bastante complicada. Então, é preciso ser bastante humilde, né? De falar assim, olha, não tenho conhecimento desse assunto, não tenho opinião própria e não quero opinar, né? Então, criou-se assim uma cultura de que eu posso responder tudo em nome da doutrina como um representante. Exatamente como aconteceu lá no espiritismo francês pós-Kardec. O Lay-Marie, ele passa a assumir uma postura de representante da doutrina no mundo, até, né? Principalmente por meio da Revista Espírita, e passa a dar opiniões sobre tudo, inclusive sobre o universo do espiritualismo, né? Certo. Então isso causou um grande problema dentro da doutrina. Certo. Porque traz as verdades dele, não aquilo que poderia ser a verdade mais próxima da verdade. Né? Olha, esse é um assunto assim apaixonante, e a gente vai estar voltando no próximo programa a partir dessa indicação que o Calzone deu, porque isso causa ou está causando uma série de conceituações absolutamente errôneas com relação àquilo que o Espiritismo pode oferecer em termos de desenvolvimento de conhecimento. Então, nós ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando. Obrigada, Calzone. Muito obrigado pela oportunidade. Você volta já para o próximo programa. Nós vamos falar no próximo programa Filosofando sobre o livro Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. Até lá!